Fala aí pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao vídeo 4, Planejamento de Negócio para Professores. Então vamos para o vídeo logo após a vinheta. Bom pessoal, planejamento de negócio para professores. Bom, eu vou falar a respeito de como funciona o meu curso aqui no espaço da BS. Esse planejamento, eu até falei no terceiro vídeo e vou trazer aqui para vocês. O curso aqui na BS, ele funciona da seguinte forma. São 18 meses para cada curso. A não ser o piano. O piano, eles são 3 anos, mas os demais cursos são 18 meses. E como que eu divido isso? Eu divido da seguinte forma. Cada 6 meses é um período, então o aluno ele faz da seguinte forma, ele paga o primeiro mês e depois paga mais 5 parcelas, então sempre recebendo antes. Pagou o primeiro mês mais 5 parcelas e aí ele finaliza o primeiro mês. E como que eu divido esse primeiro período? Eu divido em 40 horas, seja 30 horas de encontro presencial ou online, né? Mais 10 horas de atividades práticas. Como que seria, explicando da melhor forma? Essas 30 horas, então ele paga pelas 40 horas. Então, independente se vai ter o feriado, se não vai ter, o que acontece? Eu sugiro que vocês façam assim. Aqui eu divido da seguinte forma. Uma vez por semana, 1 hora aula, R$280. 2 vezes por semana, 40 minutos cada aula, 340. E se o aluno cursar 3 vezes na semana, R$480, 30 minutos cada aula. E isso em janeiro de 2026. São os preços para este ano. Então eu divido da seguinte forma. Se o aluno, por exemplo, quer fazer, geralmente pede 2 vezes por semana, ele vai cursar 2 vezes por semana, 40 minutos cada aula, pagando o valor de 340. Aí, por exemplo, ele tem 2 aulas na semana, vamos supor que deu um feriado. Ele não vai fazer aquela aula e você não precisa repor. Por quê? Porque no final de 6 meses ele precisa ter as 30 horas dele cumpridas. Independente se você vai jogar lá pra frente ou não, ou se você vai trabalhar vou repor semana que vem. No novo formato que eu tenho tentado trabalhar é o seguinte, se o aluno, de todas as formas, ele precisar repor aquela aula, eu tenho até 30 dias para poder repor. Então, se ele faltou hoje, eu tenho até 30 dias para repor, para eu organizar minha agenda por causa dos outros alunos que estão já cursando. Então, eu divido dessa forma. Então, o aluno, ele não vai pagar pela quantidade de 2 vezes, não, ele vai pagar pela quantidade de horário, ele precisa cursar o horário dele. Então, se ele cursa 2 vezes por semana, no final, ele vai ter o quê? Ele vai ter o dobro de horas. Então, por exemplo, se ele comprou ali 40 horas, 30 horas no caso presencial, ele vai cursar 60. E aí você continua com as 10 horas de atividade extra, ou seja, ele vai cursar 70 horas no final disso tudo. Você pode fazer um montante contando como 40, mais 40 aí. E aí você completa esses 20 minutinhos aí com atividades que você pode mandar para casa, para ele poder fazer, contando como essas atividades extras. No final, você pode calcular aí das 70 horas, ou 80, com 20 horas de atividade extra. Essas atividades extras, eu gosto de fazer. Como que elas são feitas? São coisas que você pode pedir ao aluno para poder fazer uma pesquisa, ir em outro campo, conhecer outro local que também estuda o idioma ou estuda a música para poder, por exemplo, tem alunos meus de música que vão em orquestras, eles vão ali no momento em que está apresentando para poder entender um pouco mais sobre a maestria, sobre a regência, sobre os diferentes instrumentos ou sobre também a questão do inglês, escolas públicas, por exemplo, como que é o inglês na escola pública, para que ele possa ali ver a diferença, que é do curso numa outra escola. Então ele pode escolher, ele tem essa liberdade. E não pensa que você vai perder o aluno por causa disso, não, porque o que segura um aluno é a qualidade do seu trabalho. É aquilo que você faz
com o seu trabalho, a qualidade que você oferece para ele. Então, dessa forma, o aluno com certeza ele vai dar valor para você. Então, aí você divide dessa forma. Eu divido assim, a cada 6 meses. No segundo período, mais 6 meses, aí ele paga mais 5. E depois no último também ele paga mais 5. Então, você tem aí 18 meses. E aí você pode fazer o contrato de acordo, né? Tá dando uma interferência na luz aqui, talvez por isso que tá piscando aí. Então, assim, você pode fazer dessa forma e fechar o contrato assim. E assim, um aluno, né? Você pode trabalhar com contrato, eu trabalho com contrato, peço o aluno para assinar pelo Gov. Então, você pode trabalhar dessa forma, porque essa forma torna-se os documentos mais profissionais e uma orientação melhor. Então, o aluno ele já entra sabendo que ele vai cursar horas, tá? Porque eu já tive esse problema há muitos anos, quando eu comecei, o aluno começou e tal, eu vou cursar uma vez por semana. Não, ele vai cursar horas, independente se ele vai 1, 2 ou 3. No final, você faz esse montante, essa carga horária, e entrega para ele. O certificado aqui, só a partir de 1 ano, 6 meses não. Só a partir de 1 ano, porque aí já tem qual o benefício do aluno fazer mais aula? Ele vai aprender muito mais, ele vai ter um contato maior ali com a língua ou com a música, né? Então ele vai ter aquele contato maior, então dessa forma vai ajudá-lo muito. E isso aí você pode oferecer. Igual eu passei, né, os pacotes ao início do vídeo, você pode de repente trabalhar aí dessa forma uma sugestão. Mas aí, me conta aqui embaixo, como é o seu trabalho, como que você trabalha, qual o valor que você cobra aí, né? Qual a precificação que você faz aí na sua cidade, tá bom? Muito importante. Aqui são esses valores que eu cobro e cada ano eu vou fazendo sempre o reajuste necessário. E também tem outra coisa, tem alunos que às vezes podem pagar um pouco mais, um pouco menos, mas você pode fazer pacote, como por exemplo, aqui eu estou fazendo um pacote para educação bilíngue, então vai funcionar, se eu não me engano, segunda, quarta, de 1 às 2h30, então é um grupinho de 3 crianças ali. Aí de manhã também tem a mesma coisa, de 7 a 8h30, um grupinho ali que você pode fechar, cobrar um pouco mais barato e ganhar em cima desse montante que vai te ajudar muito. Bom, espero ter ajudado nesse vídeo, fiquem com Deus e até o próximo. E não deixa de curtir, compartilhar e também fale aí qual é o preço aí da sua cidade, como que você trabalha, tá bom? Muito obrigado pela presença e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.